Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 5/7, o primeiro encontro de julho, e maior satisfação eu tenho de ter sua companhia e que nós possamos começar esse segundo semestre cheios de fé, de esperança e alicerçados na palavra de Deus. Tenho expectativa a respeito desse semestre. O ano ainda não acabou, por mais que a gente esteja vivendo essa pandemia, o Senhor pode fazer muitas coisas como tem feito. Então, novamente, seja bem-vindo. Abra seu coração a ouvir a palavra de Deus. Acredito nela e aí, como igreja, nós acreditamos que tudo é definido a partir dela. Ela que tem poder de nos transformar, de nos restaurar e ressignificar quem nós somos. Bom, hoje o encontro é bastante especial e o tema dele é o que é o Evangelho. O Evangelho, desde o começo da Igreja Secreta, foi algo muito evidenciado, muito falado sobre, muito acentuado na Igreja como algo importantíssimo. Ali, pelo Evangelho representar a obra de Cristo e Cristo ser a imagem de Deus, nós entendemos o Evangelho como algo de vital importância, nós entendermos e não só entendermos, sabermos, mas aplicarmos isso na nossa vida. Na igreja nós vimos diversos aspectos que o Evangelho possa ser aplicado, que por muitas vezes o Evangelho só é uma referência de eventos históricos, mas sem uma aplicação no dia a dia. Isso é muito errado. O Evangelho não, o Evangelho tem que ser o cerne da nossa vida. Se o Evangelho ele expressa exatamente quem Cristo é e se Cristo é a imagem de Deus, acreditamos que o Evangelho seja o maior prumo, maior bússola para nós direcionarmos como vivermos aqui neste mundo. Então, o tema de hoje é o que é o Evangelho, então é importantíssimo. Nós tivemos uma ceia online pelo Zoom semana passada com a igreja, e lá foi acho que na terça-feira, e eu pedi para todo mundo durante a semana ficar refletindo e pensando o que é o Evangelho. E eu acredito que vai ter muitas respostas que elas não estão corretas, elas estão equivocadas. É muito comum isso. E hoje a gente vai aprender o que é o Evangelho. Antes disso, antes da gente iniciar o encontro, a pregação, eu estava assistindo esses dias um filme do Tancredo Neves, eu não sei o nome, e algo muito interessante, quando ele ficou doente, eu não sabia, a família começou a adoecer, acharam que era o apêndice e tal, e depois não era, e tinha médicos em Brasília, ali ele já estava eleito de forma indireta como presidente do Brasil, e os médicos da Câmara, o cirurgião da Câmara atendeu o Tancredo, só que foi se agravando o problema de saúde dele, até que chegou um ponto que ele não estava nada bem e a família falou assim, chama o médico da família. Aí vem aquele médico da família, o senhorzinho lá, que a família mandou chamar, porque a família confiava nesse médico. Aí você deve estar perguntando por que eu estou dizendo tudo isso. Já percebeu que existem pessoas que nós depositamos muita confiança sobre elas. A gente deposita muita fé sobre elas. Provavelmente aquele médico da família não era tão capacitado como aqueles médicos estavam atendendo o ex-presidente. Mas a família estava muito insegura. E tudo aquilo que o médico falava, chamava Batiste, pelo que eu me lembro, e tudo aquele médico falava, a família dava uma atenção muito grande e uma concordância muito grande no que ele dizia, por mais que ele não fosse especialista na área e nem cirurgião. Eu estou te falando isso porque com Deus é quase a mesma coisa. Quando nós temos dificuldades em entender que Deus quer o nosso bem, que Deus ele nos ama profundamente e que Deus quer para nós uma vida feliz, uma vida satisfeita nele, uma vida plena. E quando nós duvidamos que Deus quer o nosso bem de fato, nós não conseguimos confiar nele. Quando nós não confiamos,
nós somos resistentes a ouvir. Por mais que aqueles médicos poderiam ser mais capacitados para diagnosticar, recomendar, medicar o ex-presidente, a família depositou a confiança no médico da família. Às vezes Deus ele tem determinadas direções, ordenanças para a sua vida, mas você ainda tem dificuldades em crer que Ele quer o seu bem de fato. Porque quando nós cremos que Deus quer o nosso bem de fato, quando nós cremos de verdade, nós não hesitamos em obedecê-lo, em honrá-lo, em buscá-lo. Então, que isso você reflita. Estou dizendo isso porque quando nós fazemos algo em entrega, em renúncia, em esvaziar-se de si, em servir os outros, é uma expressão de quando nós confiamos em Deus. Quanto mais nós confiarmos, mais dispostos e disponíveis nós seremos para nos entregarmos a Ele. E isso entra na questão de nossas contribuições financeiras. Por isso, eu te faço você fazer essa reflexão. Você confia que Deus ele quer o seu bem? Então não tenha receios e seja generoso. Não só com a igreja, mas com todos aqueles que Deus te direciona a ser. Não tenha medo. Ele é seu provedor, Ele é seu salvador, Ele é seu Senhor, Ele é o seu mestre, seu exemplo, seu profeta, seu Deus. Não tenha medo. O Senhor quer o seu bem. Creia nisso. Por você crer nisso, você vai crer em todas as suas orientações ou mandamentos. Então, seja generoso em toda a situação da sua vida, inclusive nas contribuições financeiras na igreja. Amém? Esse aqui é o meu aviso da generosidade que eu estava esquecendo. E antes, realmente estou enrolando para a gente começar a pregação, eu queria que você dedicasse, eu não sei quanto tempo vai durar a pregação, você dedicasse esses minutos exclusivamente ao Senhor. Existe um poder tremendo quando nós dedicamos atenção e esforço exclusivo e direcionado. Confie em mim. Se você escutar essas palavras que eu vou dizer, escutar essa pregação de uma forma focada, não mexendo no celular, não fazendo outra coisa, eu acredito que o Senhor vai fazer algo tremendo em sua vida. Às vezes a gente faz várias coisas ao mesmo tempo e o que ocorre é que a gente acaba não fazendo nada direito. É muito comum isso. Então, às vezes a gente até consegue cozinhar, escutando alguma coisa, só que em relação à palavra de Deus, eu te recomendo você ser exclusivo a ela no momento que você está se alimentando. Então, priorize agora o Senhor. Quem conseguir, pegue o celular para fazer anotações, ou pegue um caderno de anotações, escreva aquilo que Deus falar contigo. Hoje vai ser muito especial. Vamos realmente conseguir definir o que é o Evangelho. Amém? Antes da gente iniciar agora, então, por fim, eu queria orar com você. Amém? Feche teus olhos. Espírito Santo, eu oro, Pai, sobre cada pessoa que está nos acompanhando. Sobre cada um que acessou esse vídeo, que está ouvindo a sua palavra. Pai, que ela seja semeada em cada coração e dê 30, 60, 100 por um. Que realmente o Senhor encontre um solo bom, um solo fértil em cada coração dessas pessoas. Que elas retenham a sua palavra e multipliquem ela. Espírito Santo, que o Senhor se revele nessa noite a essas pessoas que estão nos assistindo. E que o seu reino venha e que sua vontade se estabeleça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora sim, iniciaremos a pregação. Bom, antes de iniciar, mas já iniciando, eu queria dar uma ilustração. Imagina um marido e uma esposa. Aí eles estão lá de manhãzinho, o marido acorda mais cedo. E o que acontece? Ele acordou mais cedo e não queria acordar a esposa. Só que quando ele está saindo do quarto, ele vai e tropeça num sapato que tem lá, umas roupas que tem no chão, e ele tropeça e faz barulho na porta. Bom, quando ele tropeçou, ele já nem lembrava mais que ele não queria acordar a esposa. Na hora ele ficou muito bravo e começou a resmungar, começou a reclamar. No final a mulher acordou e não foi nada legal.
ele brigou com ela, acreditando que aquelas roupas no chão eram dela. Bom, o que aconteceu? Depois ele percebeu que aquelas roupas não eram dela, mas eram dele. E aí fica aquele clima. Foi culpa dele, ele brigou indevidamente, e aí chegou aquele momento do convívio diário, onde a necessidade do tão importante pedido de desculpa, pedido de perdão, que fica aquele clima, né? Bom, agora eu vou parar a ilustração que eu estava fazendo, porque eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios 4. Essa ilustração que eu acabei de dar, eu vou finalizar ela no final da pregação. Vai ser importante. Mas termino ela dizendo, chegou aquele momento dele pedir perdão para ela, correto? Agora, eu queria fazer uma pergunta. Por que ele quer ser perdoado por ela? Por que você acha que ele quer ser perdoado pela esposa? Existem várias respostas erradas em respeito a essa pergunta. Existe uma resposta correta. Ele pode dar várias, mas ele vai estar equivocado. Existe uma correta. Da mesma forma que o que é o Evangelho, existem também várias respostas. Talvez vocês da igreja que ceiou, nós ceamos juntos, à distância, você tenha refletido em uma resposta que não seja a correta. E vamos ver. Talvez tenha pensado que o Evangelho é o perdão dos pecados. Talvez tenha achado que o Evangelho é a sua saída do inferno, a sua não ida ao inferno. Talvez tenha achado que o Evangelho é simplesmente a justificação pela fé, que pela fé em Jesus Cristo você é salvo. Talvez pelo Evangelho você entenda como a remoção da ira de Deus sobre a sua vida. Talvez como o Evangelho você entenda como a vida eterna. Ou talvez aqueles que fizeram escola Romanos vão entender bem que o Evangelho é a libertação dos pecados. Todas essas coisas são verdades, são reais. E elas ocorreram sim a partir do Evangelho. E todas elas foram resultados do sacrifício de Jesus lá na cruz. Só que tem um porém. Se você disse alguma dessas coisas, você está equivocado, porque essas coisas não são o Evangelho. Nenhuma delas. Ou não por totalidade, mas são mais consequência dele. Bom, para isso, espero que você tenha aberto sua Bíblia. A gente vai ficar nesses textos a pregação inteira, então eu recomendo mesmo que você tenha ela aberta e acompanhe com a gente. 2 Coríntios, capítulo 4. Pode pegar ela aí. Bom, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que diz assim: nos quais o Deus deste mundo, quem é o Deus deste mundo? Satanás, tá? Então, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pula lá para o versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Presta atenção numa semelhança que nós temos nesses dois versículos. Por isso que é importante você permanecer com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai acompanhar exatamente o que diz o texto. Lá no versículo 4, ele diz que Satanás cegou o entendimento dos descrentes, que Satanás tirou a vista e eles se tornaram, por isso, descrentes. Não creram em Jesus, e Satanás fez isso. No verso 6, ele diz assim, que Deus resplandeceu a luz. Presta atenção. Satanás cegou, mas Deus resplandeceu. Deus deu vistas. Deus curou a cegueira. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Lá no verso 4, continuando ali onde a gente parou a leitura. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo.
E lá no verso 6, que Deus resplandeceu, para o quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Ali você percebe que são a mesma coisa, corresponde, é o mesmo. A luz do Evangelho da glória de Cristo é a mesma coisa que a iluminação do conhecimento da glória de Deus. São correspondentes. Então a glória de Cristo é a glória de Deus. O Evangelho da glória de Cristo é o conhecimento da glória de Deus. Eles se equivalem. E ali no final do 4 ele termina, o qual é a imagem de Deus. Aí no verso 6, no final, na face de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A imagem de Deus, que reflete a glória de Deus. Compreende? São as mesmas coisas. É muito importante você entender isso. Às vezes, a igreja comum, chamada igreja regular, popular, que seja, ela tem um pouco de preguiça quando ela tem que, às vezes, estudar a Bíblia ou ver uma pregação um pouco mais bíblica, com mais textos ou com uma interpretação mais a fundo. Ela prefere algumas palavras direcionadas, algumas frases de efeito. Só que eu quero te explicar uma coisa. O pregador não tem autoridade nenhuma. A autoridade está contida na palavra de Deus. Tanto que se ele não pregar a palavra de Deus, ele não tem autoridade nenhuma do que ele está dizendo. Se em toda essa pregação você não reconhecer que está na Bíblia o que eu estou dizendo, eu peço que você ignore tudo que eu falei. Completamente. Não creia. Mas se você ver, eu conseguir te mostrar que isso está contido na palavra, aí eu te peço para você crer. Porque agora tem autoridade. Agora se torna a palavra de Deus. Então, por isso é muito importante você acompanhar com a tua Bíblia e que a gente entenda realmente o que Paulo queria dizer aqui. Bom, então a gente viu que a glória de Cristo é a glória de Deus, que a imagem de Deus está na face de Cristo e que os diabos cegou, mas Deus resplandeceu e deu vistas. Versos 4 e 6 de 2 Coríntios 4. Então, seguindo, muitas pessoas acreditam que o Evangelho é a narração de alguns eventos históricos, como Jesus morreu, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou. E esses eventos eles ocorreram para a remissão dos nossos pecados, para a justificação do homem, para a restauração, libertação do homem, para dar um destino eterno na glória, para... que mais? Várias coisas foram resultantes disso, desses fatos históricos, da morte, do sepultamento, da ressurreição. Mas, por incrível que pareça, o motivo primordial do Evangelho não são essas coisas. Elas são incríveis, são vitais para nós vamos ser gratos e somos gratos sobre essas coisas que foram resultantes do sacrifício de Jesus na cruz, mas elas não foram o objetivo maior do Evangelho. O objetivo maior, o bem maior, o motivo primordial do Evangelho é revelar a glória de Deus em Cristo. A partir do Evangelho, que pode ser resumido nesses eventos históricos de morte, sepultamento, ressurreição, o motivo primordial não é essas coisas que são subsequentes às nossas vidas, em justificação, expiação dos pecados, em um lar eterno, uma libertação dos nossos pecados, uma restauração da nossa identidade. Não. O motivo primordial é revelar a glória de Deus, porque a glória de Cristo é a glória de Deus. Jesus é a imagem de Deus e essa glória de Deus está na face de Jesus Cristo. Compreende? Esse é o motivo primordial do Evangelho, revelar a glória de Deus que está em Cristo. Então, o maior bem do Evangelho é a glória de Deus. O maior bem do Evangelho é a glória de Deus. Agora você me pergunta, o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a grandeza, é a beleza, é o valor infinito de Deus. Isso é a glória de Deus. A partir do Evangelho nós conseguimos entender essa beleza, essa grandeza, essa santidade, essa perfeição
que é o Senhor. Então a glória de Deus representa o que Ele é. Todos nós fomos feitos para desfrutar dessa glória. Por isso que houve a necessidade do Evangelho, para que a gente pudesse desfrutar. Porque se não houvesse a morte e a ressurreição de Cristo, nós não conseguiríamos reconhecer essa glória de Deus, que hoje nós podemos reconhecer. Agora você me pergunta, o que isso implica na sua vida antes de você ser salvo? Em 2 Coríntios, capítulo 4, lê agora o versículo 3. A gente leu 4 e 6, leu 3. Pense comigo, se a glória de Cristo é o maior bem do Evangelho, se a glória de Cristo é o maior bem, é o motivo primordial do Evangelho, vamos ler o versículo 3. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Entenda, antes de nós sermos salvos, nós estávamos cegos. Isso tem que ser muito evidente no seu coração, na sua mente, guarda contigo isso. Antes de sermos salvos, nós estávamos cegos. Quem nos deixou cego? O Deus deste mundo, Satanás. Então, a Bíblia, ela chama os descrentes com vários nomes, e todos são muito bíblicos. Ela chama eles de perdido, chama de ímpio, chama de filhos do diabo, chama inimigos de Deus, chama quem não nasceu de novo, chama os que não têm esperança, são vários nomes, para que é a mesma coisa, tudo compara-se a mesma coisa, como os cegos. Nós éramos cegos. A gente poderia saber tudo de Cristo. A gente poderia saber os fatos históricos, a morte, o sepultamento e a ressurreição. A gente poderia também saber que nós somos justificados, que nós fomos amados, que nós fomos libertos do pecado. A gente poderia saber um entendimento teológico razoável e mesmo assim sermos cegos. Quantos aí estão me ouvindo que conheciam a história de Jesus? Do nascimento, da vida, dos ensinos, de algumas parábolas, de alguns mandamentos, da morte, do sepultamento, da ressurreição. E quantos também sabiam que a partir da ressurreição nós fomos salvos, purificados, redimidos, justificados e um dia, quiçá, glorificados? Quantos tinham essa informação? Muitos, realmente. Só que, incrivelmente, nós poderíamos saber todas as informações e mesmo assim sermos cegos. Preste atenção, você precisa entender isso. Nós poderíamos ver tudo isso com os olhos naturais, mas os olhos do coração, isso ser penumbra, isso ser obscuro. A gente poderia entender com a mente, mas não em espírito e com o coração. A gente poderia saber tudo isso, mas não sentir nada a respeito. Nada. A gente poderia estar cego, mesmo sabendo da verdade. Faço aspas aqui com a mão da verdade, porque nós temos a informação, mas isso não significa muita coisa. E a nossa cultura, que é o mundo ocidental, ele é cristão culturalmente, isso pode ser muito comum e as pessoas não se atentam, que elas podem não ter sido nem salvas, mas elas conhecem algumas informações a respeito de Cristo. Então, é o que acontece quando Jesus dizia aos judeus, nós vendo, mas não víamos, porque não conseguimos ver com os olhos do coração. Víamos só com os olhos naturais. A gente sabia do sacrifício de Jesus, da sabedoria de Jesus, do caráter de Jesus. A gente sabia de tudo isso, da ética, da moral de Jesus, mas a gente não sentia nada. Bom, então entendemos que o Evangelho tem como bem primordial, como bem maior, revelar a glória de Deus. Esse é o principal bem do Evangelho. Entendemos que antes de nós sermos salvos, nós éramos cegos. Bom,
E agora que nós somos salvos, se a glória de Cristo é o maior bem do Evangelho, o que isso se aplica a nós hoje, que já somos salvos? Bom, abre lá 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Essa é a forma de salvação de todos, única. Satanás nos cegava e, a respeito da glória de Deus, Jesus era apenas interessante como um mestre, como um exemplo, como de uma forma moral e ética, ele era um exemplo, mas nós éramos cegos a respeito da glória de Deus, da sua grandeza, da sua beleza, da sua santidade. Mas ocorre o verso 6. O verso 6 ele é muito importante. Deus resplandece a sua luz em nosso coração, iluminando os olhos do nosso coração. Para quê? Para o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O verso 6, ele é necessário ocorrer para haver salvação. Se o verso 6 não ocorreu na sua vida, você não é salvo. Mas se ele ocorreu, você é salvo. O verso 6 é essencial. Sem ele, nós não temos como receber essa salvação. Com a vista restaurada por Deus, Jesus passa a ser o bem mais valioso que temos. Quando Jesus diz que se nós não pudermos abandonar pai, mãe, se não conseguirmos amar a Ele mais do que essas coisas, nós não seremos dignos de sermos seus discípulos. É exatamente quando o verso 6 ocorre, nós somos revelados da glória de Deus, Jesus se torna o bem mais precioso que temos. Nós amamos Jesus mais do que esposas, esposos, filhos, pais, trabalho, carreira. Jesus se torna aquilo que é mais precioso nós temos. E Jesus resume isso muito bem em Mateus 13:44, quando ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Isso representa exatamente quando nós fomos revelados por Deus, da glória dele, nossos olhos do nosso coração, os olhos do nosso coração se abrem, Jesus se torna nosso bem tão valioso que nós vendemos tudo que nós temos e com grande alegria compramos, retemos isso. Isso se torna a coisa mais importante que temos na vida. O verso 6 é o momento mais importante da vida de todos nós. É o momento que Deus nos salva. Antes desse encontro com Deus, a gente até olhava esse tesouro. Só que a gente não era levado a vender tudo que temos para comprá-lo. Ele não era o nosso bem mais valioso. Ele era alguém que a gente usava. Ele é alguém que a gente descansava nele. Como assim? Ele é alguém que a gente ia na igreja para ter alguma coisa em troca. Ele é alguém que a gente queria um pouco de paz interior e buscava ele. Ele não era alguém que direcionava nossos passos e era nosso Senhor. Ele não era alguém que a gente poderia dispensar, que nós poderíamos disciplinar-nos em honra a ele. Ele simplesmente era alguém que a gente poderia ter algum interesse. Mas quando o verso 6 ocorre, ele se torna a coisa mais importante que temos em nossas vidas. Aquele tesouro começa a ter valor para a gente. Esse tesouro começa a ser valioso, por isso nós vendemos tudo. Se o verso 6 não ocorrer em sua vida, você irá se afastar de Jesus todos os dias. Por dinheiro, sexo, fama, por mais saúde, por uma vida mais longa. Você pode dar vários motivos, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelo seu trabalho, coisas que em si não são ruins. A única coisa que eu posso falar que é realmente muito ruim seria, que eu não falei aqui, verdade, nem cheguei a falar, que seria pecado. Drogas, meu irmão, não tem nem discussão. Mas essas outras questões como dinheiro, sexo, fama, mais saúde, uma vida mais longa, filhos, trabalho, casamento, nenhuma dessas são pecados. Mas se o verso 6 não ocorreu na sua vida, essas coisas vão te afastar muito de Jesus. Você vai viver uma vida muito instável com ele. Se o verso 6 ainda não aconteceu contigo, talvez isso
possa acontecer agora. Como assim? Durante uma pregação, o Senhor pode salvar. É verdade. Eu acredito que, na verdade, a maioria dos casos, quase todas as pessoas, elas são salvas mediante uma pregação. O pregador não tem poder de abrir os olhos do seu coração. Compreende? Ele não tem poder. Quem tem poder de fazer isso é Deus. Beleza. Só que para que Deus vai abrir seus olhos para aquilo que você não tem em sua frente? Pensa comigo. Deus faz você ter vistas, mas não existe nada na sua frente para você ver. O tesouro não está ali. Não tem sentido. A função do pregador é colocar o tesouro na sua frente e orar para que Deus abra os olhos do seu coração e você veja. A função do pregador é te pregar ao Evangelho, pregar Cristo e orar a Deus, esperar que Ele abra os olhos do seu coração e que você veja esse tesouro em sua frente. Se você ainda acredita que o verso 6 não ocorreu em sua vida, eu espero que esteja ocorrendo agora e eu tenho esperanças e expectativas que até o fim dessa pregação esse verso 6 ocorra sobre a sua vida. Esse é o evento mais importante de nossas vidas. É quando o poder de Satanás é quebrado sobre nossa vida e Jesus se torna o bem mais precioso que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. Às vezes isso aí pode não ocorrer de uma forma tão brutal e radical, que normalmente não é assim. Às vezes é uma forma progressiva, gradativa, sabe? Mas eu espero e minha oração é que todos que estejam assistindo recebam uma visitação do Espírito Santo, de tal forma que as escamas dos seus olhos caem e você veja e resplandeça a glória de Deus em sua face, que você consiga ver. E consiga reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o evento mais importante da sua vida. Às vezes, também eu preciso te dizer que isso pode ter acontecido com você, mesmo que você não pudesse, não conseguisse explicar como eu estou te explicando. É muito comum também. Tem pessoas que foram salvas, que Jesus se tornou o bem mais precioso, só que elas não sabem explicar, elas não vão conseguir pegar 2 Coríntios 4 e falar como eu estou dizendo. Tudo bem, você pode não ter as palavras mais corretas, mas pode ter acontecido em sua vida. Jesus é o bem mais precioso da sua vida. Então, o verso 6 ocorreu, mesmo você nunca ter ciência do verso 6, mas ele ocorreu, tá? Então não é porque você tem as palavras corretas que ocorreu ou não, tá bom? Estou explicando isso para que às vezes você nunca ouviu falar dessas questões, mas você é salvo sim. Beleza. A gente viu que se o bem maior do Evangelho é a glória de Deus, nós vimos o que isso implica antes de nós sermos salvos, implica quando nós já somos salvos, que ocorreu o verso 6, e agora o que isso implica no nosso papel acerca da salvação de outras pessoas, antes, durante e agora, no depois. Se a glória de Cristo é o maior bem do Evangelho, se significa que estávamos cegos e Deus restaurou a nossa visão, agora é a nossa missão. Qual que é a nossa missão? Até agora eu não li o verso 5, eu queria que você abrisse sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servo de vocês por causa de Jesus. A nossa missão é proclamar Jesus Cristo como Senhor sobre todos e mostrando Cristo em servidão. Que as pessoas consigam ver Jesus em nós. Lembra que eu te falei? Eu não tenho poder de abrir os teus olhos, mas eu tenho o poder de te falar do tesouro, colocar o tesouro em sua frente. Para quando Deus abrir o tesouro ali estar. Deus não vai remover a cegueira se não haver nada para ver. Deus não vai tirar as escamas dos olhos espirituais de alguém, sendo que essa pessoa não vai ter nada para ver em sua frente. É nossa função e nossa missão pregar o Evangelho com a nossa boca e com nossos comportamentos. Como nós pregamos com nossos comportamentos? Verso 5. Como servo de vocês.
É necessário nós agirmos dessas duas formas. Nós nos compadecendo das pessoas, da sociedade, dando prioridade à família espiritual, à família da fé, orientação de Paulo várias vezes, mas também aqueles que estão fora da igreja. Essa posição e essa decisão de servir, de ser o menor, de ser o humilde, de ser o bom, o paciente, ela é extremamente necessária, tanto quanto a pregação do evangelho por si só. De pregar mesmo, de falar da palavra, ensinar a palavra. Às vezes, eu até falei um dia, acho que não sei aonde na igreja, quando a gente compartilha uma artezinha de um encontro, a gente manda um link de um vídeo, a gente manda um link de um texto, a gente dá um livro, a gente, o que mais? Entrega um panfleto. Nunca entreguei um panfleto. Quando a gente faz qualquer dessas coisas, nós estamos pregando o evangelho. Eu estava pensando esses dias como seria Paulo hoje em dia. Eu tenho total certeza que ele iria usar a internet de uma forma incrível. Às vezes eu vejo aquelas igrejas mais modernas, mais preparadas, capacitadas e financeiramente têm condições. Eles usam a internet, os meios de comunicação de uma forma muito intensa para pregar o evangelho. Aquelas igrejas sérias, não as, nem vou comentar, mas as sérias. E eu acho isso incrível, eu acredito que Paulo iria fazer muito mais isso, porque ele usou todo o meio que ele tinha na época e hoje nós também devemos usar. Então quando você compartilha algo da igreja, um post, você manda o vídeo do encontro para alguém, você está anunciando o evangelho. Então faça isso. Às vezes vamos ter sim vários momentos e oportunidades de pregarmos face a face a alguém. Mas hoje em dia tem várias ferramentas que a gente possa fazer isso. Mas anunciar Jesus Cristo pregando a palavra e servindo, assim como Jesus serviu, é as duas formas que nós temos de demonstrar o tesouro para que Deus tire a cegueira e que as pessoas possam ver. Essa é a nossa missão. Então, o que é o Evangelho? Qual é o bem maior do Evangelho? Qual é o bem maior dessas boas novas? O que é o Evangelho? O Evangelho é Deus. E o maior bem do Evangelho é a glória de Deus. Então agora, se você não respondeu lá no início o que é o Evangelho como sendo Deus, agora você sabe a resposta correta. O Evangelho revelou a glória de Deus, o Evangelho revelou a beleza, a grandeza, a santidade de Deus. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é Deus. Deus é o Evangelho. A gente viu hoje que tem 3 implicações. Antes de sermos salvos, éramos cegos para essa glória. Vimos que agora a cegueira foi removida e Deus nos deu condições de vermos a sua glória. E agora nós devemos falar de Cristo e servir como Cristo. Amém? Vou terminar a ilustração que eu dei no início. Lembra aquele marido que tropeçou naquele bolo de roupas, achando que era da esposa, acabou sendo grosseiro e depois descobriu que as roupas eram dele. Ele foi grosseiro e a culpa dele ter tropeçado foi dele mesmo. E chega aquele momento que ele está lá na cozinha e a esposa nem olha direito para ele porque está muito magoada pela atitude errada dele. E eu perguntei por que ele quer ser perdoado. Ele está prestes a pedir um pedido de desculpa, de perdão para ela, mas a minha questão é por que ele quer ser perdoado. Existem respostas erradas, existe uma resposta certa para isso. Se ele quer ser perdoado, para ele não ficar com a consciência culpada, sabe? Vou pedir perdão para eu dormir melhor. Para ele não se sentir, devastado, sabe? Frustrado com ele mesmo. Resposta errada. Se ele está pedindo perdão para a esposa, para a mente dele ficar em paz, para ele não ficar devastado pelo seu erro, resposta errada. Se ele quer ser perdoado, para a esposa não... Os casados sabem que se houver um conflito entre eles, e esse conflito não for resolvido como deve ser resolvido, resolvam seus conflitos.
O maior problema dos casamentos é a falta de comunicação. Resolvam seus conflitos. E se vocês não estão tendo condições de resolver esses conflitos, procure alguém que possa te ajudar. Mas se esse marido quer pedir perdão para não sofrer retaliações da esposa, que ela não vai tratar ele da mesma forma. Às vezes até na questão da área sexual, não vai ser mais do mesmo jeito. Ela está magoada, está triste com ele e ele quer pedir perdão para apaziguar a mulher dele. Resposta errada também. Não é para ter paz na sua consciência, ele não deve pedir perdão para simplesmente amansar a esposa. E se ele quer ser perdoado, simplesmente porque a Bíblia diz que ele tem que pedir perdão, que ele tem que seguir essa regra, também está equivocado. Aí você me pergunta, mas Pedro, se a motivação de pedir o perdão não pode ser a obediência em regras, não pode ser beneficiado pela esposa, né, amansar a esposa, se não pode ser tirar a culpa da mente, qual é a motivação correta? Por que ele deve querer ser perdoado? Ele sabe qual é a resposta? Eu estou fazendo essa ilustração e eu sei que você é inteligente suficientemente para entender que essa ilustração do esposo com a esposa é a mesma coisa de você para com Deus. Eu acredito que você seja bem esperto, já tenha pegado isso. A motivação correta dele pedir perdão para a esposa é ele não deixar mais nada entre ele e ela. Dele poder restaurar o relacionamento dos dois voltarem a serem um, de não ter nada entre eles. Já notou que aquelas 3 exemplos que eu falei de motivações erradas, tudo dizia respeito a ele. A mente dele estava pesada, as retaliações que a esposa poderia fazer com ele, as regras que ele devia cumprir, e nenhuma delas, nenhuma hora a motivação do pedido de perdão foi por amar a esposa e querer ter o seu casamento ali de volta, ter a esposa de volta, ter unidade, ter paz, tirar as barreiras. E eu pergunto a você, agora que você entendeu que o Evangelho é Deus e que o bem maior do Evangelho é a glória de Deus, eu te pergunto, por que você quer ser perdoado? Qual que é a motivação que você tem? Para sair do inferno? Para ser uma pessoa próspera e não ficar doente? Para que você tem buscado a Deus? Por que você tem assistido os encontros? Por que você ia na escola Romanos? Por que você está fazendo a nossa jornada do discípulo? Por que você participa dos PS? Por que você lê sua Bíblia e ora? Para não ir no inferno? Para ser próspero? Para ter saúde? Para cumprir uma regra que tem que fazer? Ou realmente a luz do Evangelho brilhou no seu coração e a glória de Deus que está em Cristo se tornou mais preciosa do que qualquer outra coisa? Espero que seja essa a última resposta. Nunca se esqueça o que é o Evangelho. E se você esqueceu o que é o Evangelho, você vai esquecer de quem é Deus. Se você quer perdão de Deus para ter algo que não seja o próprio Deus, você está desonrando a Deus. A maneira mais simples de dizer o que é o Evangelho é Deus. Quando isso for real na sua vida, Deus vai ser honrado e você vai ser satisfeito. Ali você entendeu tudo. Espero que Deus tenha falado de uma maneira extremamente intensa no seu coração durante esse vídeo. E que o Espírito Santo continue te convencendo, ministrando a você o que é o Evangelho. Queria te lembrar também que uma caminhada sozinho, essa peregrinação que nós fazemos aqui na Terra, porque aqui não é o nosso lar, né? Ela não deve ser feita sozinhos. Então, procure ajuda, caso você esteja necessitando de ajuda. Não hesite em procurar alguém. E o meu desejo é que o Espírito Santo continue te convencendo. Que você nunca esqueça, e o teu coração nunca esqueça do que é o Evangelho, que é o próprio Deus. O maior bem dele é a glória de Deus revelada em ti. Que agora a sua motivação é pedir perdão. Lembra do marido que ele tropeçou
na montanha lá de roupa, seja por amor e que você quer Deus de volta. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar por você. Senhor Jesus, eu oro, Pai, por aqueles que ainda não experimentaram o verso 6. Eu oro por aqueles que não foram visitados por Ti e tiveram os olhos dos seus corações abertos. Eu oro, Pai, por aqueles que ainda estão cegos, estão perdidos. Eu oro, Espírito Santo, sobre todos aqueles que um dia estavam cegos, mas que vão ter os seus olhos abertos. E a Igreja Secreta será a sua ferramenta para isso. Eu oro, Pai, sobre essas pessoas aqui na cidade de Dourados, que o Senhor vai anunciar o Teu Evangelho por meio da Igreja, e os olhos se abrirão, e Jesus será a pessoa mais valiosa que essa pessoa terá em sua vida. Que o Senhor brilhe nos corações dessas pessoas, e que aos demais que já viveram o verso 6, que eles saibam falar da glória de Deus, que eles tenham entendimento, que eles saibam, Pai, proclamar a sua palavra, que eles preguem ao Senhor a todos, e eles sirvam em suas casas e fora delas, assim como Cristo serviu. Que possamos dar aos incrédulos algo para eles verem. Que possamos dar, Pai, a possibilidade deles verem o tesouro em suas frentes. Que quando eles vejam a nós, eles vejam a Cristo. E que todos que passarem próximo a nós, e mesmo distante, nós conseguimos anunciar o Evangelho a eles. Em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao fim. Domingo que vem, às 5 horas, um novo vídeo no YouTube. E esse mês, eu não sei se é domingo que vem ou o outro, a gente vai começar uma nova série. E vamos usar o livro de Jonas. Vamos pegar o livro de Jonas inteirinho e vamos estudar junto. Amém? Eu acredito que vai ser extremamente edificante para a sua vida. Espero você até domingo que vem. Deus te abençoe. Amo vocês. Estou com saudades.